Amados irmãos, estamos aqui para mais uma vez refletirmos na Palavra de Deus. Tenho aqui a Escritura Sagrada, tenho também aqui as anotações. Eu quero convidar você a nós pensarmos a respeito de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Lucas 2, 19. Vamos falar com Deus. Deus amado, mais uma vez nos apresentamos a Ti, diante da Tua Palavra, colocando o nosso coração diante de Ti, suplicando que ilumines o coração do Teu povo, que todos possam ouvir a Tua voz e serem abençoados por Ti neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lucas 2, 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Irmãos, esse texto, está dentro do acontecimento maravilhoso que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando no nascimento do Senhor Jesus Cristo e fico pensando nas dificuldades que José e Maria passaram. Nós sabemos que José e Maria moravam em Nazaré. Houve aquele recenseamento decretado pelo Império Romano. Eles tiveram que sair de Nazaré e foram para Belém, porque era a cidade natal deles. Muito bem, são 156 quilômetros de distância entre Nazaré e Belém. Você imagina uma mulher grávida, montado em um animal de carga, um jumentinho, fazendo uma viagem de 156 quilômetros. Deve ter sido algo muito difícil. Quando eles chegaram lá em Belém, aconteceu uma outra situação que também foi bem difícil. Eles não acharam um lugar para se hospedar. Não acharam. Fico pensando que eles bateram de porta em porta. Foram procurando, mas não havia lugar. Era muita gente vindo de vários lugares diferentes. A cidade não estava preparada e eles não tiveram onde se hospedar. Chegou o momento, então, de Maria dar à luz ao menino Jesus. O que é que eles fizeram? Tiveram que se submeter a se hospedar numa estrebaria. É isso mesmo, um lugar onde os animais domésticos passavam a noite. Eu fico imaginando o constrangimento de Maria, as dificuldades que ela e o José estavam passando. Fico pensando quando ela teve que improvisar um berço para o menino Jesus numa manjedoura, lugar onde os animais se alimentam. Deve ter sido realmente muito difícil. Mas eu fico pensando no momento em que ela pegou o menino Jesus nos seus braços, olhou no rosto dele, olhou nos olhos dele. Eu fico pensando, meus irmãos, que naquele momento toda a dificuldade foi esquecida, todo o constrangimento ficou para trás, porque ela deve ter sentido alegria que a gente não sabe nem descrever, uma felicidade, sabe? Algo no coração que compensou tudo aquilo que ela tinha passado. Aqui nesse texto, quando Maria ouve as palavras e medita no coração, essas palavras que ela está ouvindo são as palavras dos pastores que tinham tido aquele encontro com os anjos. Eles contando para José e para Maria e ela ouvindo aquilo. Os anjos apareceram, veio o resplendor da glória do Senhor. Depois veio um coral angelical com muitas vozes louvando a Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas. Maria ouvindo aquilo. Fica imaginando a alegria que ela sentiu. Pois é, meu irmão e minha irmã, a vida da gente é assim, a gente passa nossas dificuldades, Algumas situações que são até muito constrangedoras, muito difíceis mesmo, mas a gente sempre vai chegar àquilo que Deus preparou para nós. A alegria de ver tudo resolvido, a alegria da vitória, da conquista, das bênçãos do Senhor sendo derramadas, da manifestação da glória de Deus. Mas eu queria perguntar para você, como é que isso acontece? Como é que alguém pode estar dentro disso que aconteceu na vida de Maria? Como é que pode acontecer algo semelhante na minha vida e na tua vida? Bom, eu queria dizer a você 3 coisas que eu separei aqui na vida de Maria. A primeira coisa está no capítulo 1 de Lucas, que é o chamado de Maria. Nós vemos aqui, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e foi falar com ela, interessante que quando o anjo faz a saudação,
Diz o versículo 29, ela, porém, Maria, né, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Maria ouve a saudação daquele anjo e ela fica perturbada, ela fica cheia de medo, ela fica apavorada. Às vezes, meus irmãos, no chamado que Deus nos dá, a gente passa por algum tipo de medo, algum tipo de receio. Aquilo que está sendo apresentado para nós como o propósito de Deus para a nossa vida, às vezes parece ser algo que pode nos tirar a paz, pode nos colocar em situações de constrangimento, pode ser ameaçador para a nossa própria vida, ou às vezes sejam coisas que a gente não se vê capaz de realizar, não temos condição, não temos capacidade, ou as circunstâncias parece que não cooperam para que aquilo se realize. Existem várias situações para que quando Deus chame alguém, essa pessoa fique receosa, essa pessoa fique com medo. Maria temeu. Diz a palavra de Deus que o anjo disse para Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, o anjo confortou Maria. Aqui nesse texto, que vai do versículo 26 até o 38, depois que o anjo explica para Maria tudo o que vai acontecer, o versículo 38 diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É isso, meu irmão. Naquele momento, Maria estava abrindo mão daquilo que ela tinha planejado para a sua vida, abrindo mão daquilo que talvez a família pensasse para ela. Ela passou apertos, porque o José, quando descobriu que ela estava grávida, pensou em deixá-la. Mas a Maria, naquele momento, quando foi chamada por Deus, ela abriu mão de tudo que ela pudesse pensar que fosse seu e se entregou àquilo que Deus tinha para a vida dela. Quando alguém abre mão daquilo que é o uso comum, seja um objeto, seja a própria pessoa, para dedicar-se a Deus, isso se chama consagração. Naquele momento, Maria estava consagrando a sua vida ao Senhor. Quando a gente lê aqui a respeito do coração, que ela meditava no coração ou guardava no coração, a gente vai entender que a vida de Maria foi consagrada ao Senhor porque o seu coração foi consagrado ao Senhor. E como é que foi essa consagração? Foi dessa maneira. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Isso é uma submissão. Ela estava aceitando aquilo que Deus tinha para a vida dela. Ela estava se sujeitando àquilo que Deus queria, à vontade de Deus, o propósito de Deus. Eu e você precisamos também ter essa atitude de, mesmo que em algum momento ficarmos receosos ou até com medo, nos submetermos àquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que é o chamado de Deus, que é o propósito de Deus. Isso é consagração. A gente deixa de estar no uso comum, no pensamento comum, nos projetos comuns, aquilo que o ser humano deseja, que é natural a todos, e passa a ser dedicado ao Senhor. Procurar aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. É assim que a gente vai passar pelas dificuldades e vai chegar até o momento da bênção, de tudo se resolver, da vitória, da glória de Deus se manifestar em nossa vida. Então, a primeira coisa é isso. Mesmo que você temer, se sujeite a Deus e consagre a sua vida a Ele. Num segundo momento, aqui no capítulo 2, nós encontramos, do versículo 41 até o versículo 52, quando José e Maria vão a Jerusalém, adoram, e quando eles voltam, o menino Jesus fica lá. Eles procuram Jesus, não encontram, vão lá a Jerusalém e quando encontram o Senhor Jesus Cristo, eles falam com Jesus, por que você fez isso comigo? A Maria fala, comigo e com seu pai, por quê? E aí o menino Jesus diz a eles, o menino Jesus tinha 12 anos nesse tempo, fala com eles, vocês não sabem que eu preciso de cuidar dos negócios do meu pai? Aqui diz a palavra de Deus, no versículo 50, não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram. Eles não compreenderam aquilo que Jesus estava dizendo, o que significava aquilo. Mas o versículo 51 continua. E desceu com eles para Nazaré. Ou seja, o menino Jesus desceu com José e Maria para Nazaré. E era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aqui é outra coisa que costuma acontecer. É a gente não entender, não compreender aquele propósito de Deus. Por que está acontecendo isso? Por que tem essa palavra? Por que eu tenho que dizer ou tenho que ouvir?
Acontece na vida da gente situações em que a gente não entende, não compreende bem aqueles que são os planos de Deus. Mas a Maria, apesar de não entender, ela se submeteu. Por quê? Porque ela tinha o seu coração consagrado ao Senhor. Se você recebeu um chamado e conseguiu vencer qualquer receio, conseguiu se submeter e consagrar o seu coração e a sua vida ao Senhor, mesmo que no caminho você passe por situações que você não entenda, continue firme no propósito que Deus te deu, porque Ele vai conduzir a tua vida. E ainda que pareça, que não vai dar certo, vai dar, porque é Deus que vai te conduzir e vai, te levar ao caminho pelo qual quer que você passe para chegar ao destino que Ele preparou para a tua vida. Então, mesmo que você não compreenda, continue se submetendo e continue com a sua vida, o seu coração consagrado ao Senhor. A última coisa que eu queria falar com você a respeito desse chamado de Maria, dessa maneira como ela foi uma bênção e foi abençoada, como ela venceu as dificuldades e viu a glória do Senhor, está em João capítulo 2. Aqui é narrado por João o episódio das bodas de Caná da Galileia. Jesus Cristo vai a um casamento e ali o vinho acaba e ele transforma a água em vinho. Nesse momento aqui, meus irmãos, acontece uma coisa muito interessante, que às vezes acontece na vida da gente também. Diz o versículo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Apesar de Maria ter vencido o temor e se consagrado ao Senhor, apesar de Maria ter vencido os momentos em que não compreendia e continuar com a sua vida consagrada ao Senhor, houve alguns momentos em que ela se precipitou, em que ela cometeu os seus equívocos. Nesse momento, ela está naquela festa e ela vai falar com Jesus. E Jesus Cristo lhe diz, por que você está falando comigo? Por que você está me inquirindo a respeito de algo? Querendo talvez que eu faça alguma coisa? Eu sei o que tenho que fazer e sei o momento que vou agir. O que é que eu tenho com você? Meu irmão e minha irmã, às vezes a gente se precipita em alguma coisa que fala, em alguma coisa que faz. A gente erra porque a gente é ser humano. Às vezes a gente ouve uma palavra que é de exortação, para que nós possamos nos corrigir. É importante que a gente esteja com o coração quebrantado diante de Deus e preparado. Porque se a gente venceu o temor, isso agradou a Deus. Se a gente venceu o momento que não compreendia, isso agradou a Deus. Mas a gente vai ter que vencer o momento que a gente falhar também. A gente vai ter que vencer o momento em que a gente precisar se corrigir. E vamos ter que nos corrigir. O Senhor Jesus Cristo estava ali falando com a Maria, que ele sabia o que tinha que fazer. Deus sabe o que tem que fazer na sua vida, na vida da sua casa e nas circunstâncias ao redor. Deus estava dizendo assim, olha, eu sei o momento que eu vou ter que fazer as coisas. Deus sabe a hora certa e já preparou o momento para tudo. E às vezes nós precisamos estar atentos para ouvir aquilo que Deus está falando e nos corrigirmos. A Maria, quando ouviu essa palavra de Jesus, não se aborreceu. Não resolveu ir embora para casa porque ficou chateada e magoada. Não, ela continuou naquela festa e ela falou ali com os serventes. Diz o versículo 5. Então ela, Maria, falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela, ao invés de tentar ajudar Jesus, dar conselhos a Jesus, ou fazer as coisas que cabiam a Jesus, apressar, talvez, o Senhor Jesus Cristo, ela foi cuidar daqueles que precisavam ouvir o Senhor Jesus Cristo e obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Nós, servos do Senhor, precisamos estar atentos para que no momento que errarmos, possamos receber a correção, nos corrigirmos e continuarmos com a nossa vida consagrada ao Senhor, com o nosso coração consagrado ao Senhor. É assim que a gente vai passar pelas dificuldades e vai encontrar a bênção e vai ver tudo resolvido. A Maria, ela viu uma dificuldade naquele casamento, talvez fossem parentes dela, eram pessoas que ela considerava. Naquele momento, ela ficou preocupada, mas quando ela foi repreendida pelo Senhor Jesus Cristo, ela se corrigiu e tomou a atitude que deveria, e tudo se resolveu.
assim será na minha vida, assim será na tua vida. Então a palavra de Deus é essa, um coração consagrado ao Senhor. Esse coração é o coração que se submete a Deus. Um coração que se submete a Deus vai vencer os medos que tiver pela frente e vai continuar com a sua vida consagrada a Deus e obedecendo e seguindo aquilo que é a vontade de Deus. Um coração consagrado a Deus vai vencer os momentos em que não compreende, pensa até que tinha que ser diferente e vai continuar com a sua vida consagrado ao Senhor, submetendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Um coração consagrado a Deus vai vencer as suas falhas, os seus erros, os seus equívocos e vai continuar caminhando firme no propósito que Deus preparou para a vida dele. Vai ouvir a exortação, ouvir a repreensão, se corrigir e continuar caminhando firme naquilo que Deus preparou para a sua vida. É esse coração, é essa pessoa que vai ver as dificuldades aparecerem, mas vai ver as dificuldades indo embora e ele sendo vitorioso. Vai ver algum momento em que até fique constrangido, mas vai ver o momento que vai chegar, que ele vai ver a glória de Deus se revelando na sua vida. Que assim, meu irmão, que assim, minha irmã, Deus te abençoe e o teu coração permaneça consagrado ao Senhor.